Retratos da primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Ano de 1900, navios ancorados próximos aos elevadores de grãos, na cidade de Chicago. Grãos trazidos do meio-oeste americano chegavam neste local trazidos por trens, onde eram armazenados e transferidos para navios, que por sua vez levavam para outras regiões ou para indústrias de processamento de alimentos. Ano de 1901. Cidade de Button, Nova Jersey. Importante cidade industrial na época. No primeiro plano a ferrovia. E ao fundo indústrias e a cidade. Ano de 1904. Uma magnífica cena de um grupo de cavaleiros da tribo Navajo, cruzando pelo Canyon Shelley, no deserto do estado do Arizona. Ano de 1905. Turistas caminhando no calçadão à beira-mar da cidade de Atlantic City, Nova Jersey. Ao fundo, o antigo Hotel de Shelburne, que foi demolido por volta de 1985. 1919. São Francisco, Califórnia. Caminhão basculante de propriedade do governo federal dos Estados Unidos. Note que os pneus eram de borracha maciça. E este outro modelo aparenta não proporcionar nenhum conforto ou segurança para o seu condutor. Junho de 1921. Washington, D.C. Mulheres em um concurso de roupas de praia. Note que a cidade de Washington não tem praia, mas em 1918 foi construída uma praia artificial na cidade. 1924. Santa Rosa, Califórnia. Homem carregando caminhão com feno em frente a um comércio, onde se vendem produtos agrícolas. Agora os pneus já são com ar. 1925, Washington, D.C. Caminhão usado na distribuição da empresa Maionese Hellmann's, parado no subúrbio da cidade. A empresa surgiu no ano de 1913 em Nova York. 1926, São Francisco, Califórnia. Veículo ambulância da marca Dodge. 1926, Washington, D.C. Caminhão de uma empresa de mudanças, parado em frente de uma oficina de caminhões. 1927, Washington, D.C. Uma fábrica de sorvetes e sua frota de caminhões refrigerados estacionados em frente ao local. 1932, Nova York. Imagem mostrando o horizonte da cidade de Nova York, já com vários arranha-céus. Nova York é o símbolo e a mostra concreta do poder e da riqueza americana no começo do século XX. Mas os efeitos da Grande Depressão da década de 1930 já eram sentidos na cidade e no resto do país no ano de 1932. A Grande Depressão foi uma crise econômica global que ocorreu na década de 1930. Começou nos Estados Unidos, mas se espalhou rapidamente para outros países. A crise foi causada por uma combinação de fatores, incluindo a queda dos preços das commodities, aumento dos juros e uma bolha especulativa no mercado de ações. A crise econômica levou a uma queda acentuada na produção, emprego e renda. A taxa de desemprego aumentou significativamente, chegando a cerca de 25% nos Estados Unidos e até 33% em alguns países da Europa. A crise também afetou a indústria, a agricultura e o comércio, levando a uma queda na produção e renda. A depressão também teve um impacto significativo na vida das pessoas, levando ao aumento da pobreza, da fome e do desespero. A Grande Depressão só começou a reverter depois de alguns anos com a implementação de políticas econômicas e fiscais pelo governo dos Estados Unidos e outros países. A Segunda Guerra Mundial também foi um fator importante na recuperação econômica global.
1936 Selma, Alabama. Rua principal da cidade de Selma, mostrando produtos do comércio local expostos na calçada. 1937. Pensilvânia. Caminhões do tipo cegonha estacionados em uma parada para caminhões, que disponibilizava serviços de barbeiro, lavanderia e dormitório. 1938, Condado de Guilford, Carolina do Norte. Toda a família de um fazendeiro local posa para foto, na varanda de sua casa. 1939, Glendive, Montana. A antiga ferraria de cavalos que se transformou em uma oficina para automóveis. Note os detalhes na fachada, portas e janelas em formato de ferradura, e bigornas no alto. 1939, Pony, Montana. 3 senhores conversando tranquilamente em frente a um posto de gasolina da localidade de Pony. Hoje uma cidade fantasma. 1939, Washington, D.C. Posto de gasolina. Na imagem aparecem 4 estações de ar, disponíveis aos clientes para calibrar pneus. E ao fundo na parede a palavra senhoras. 1939, Washington, D.C. Carros estacionados na cobertura de um edifício comercial. 1940, Santa Rosa, Novo México. Rua comercial da pequena cidade de Santa Rosa no oeste americano. 1941, Washington, D.C. Trabalhadores fazendo manutenção dos trilhos ou sob os trilhos do bonde elétrico, em um cruzamento da cidade. Repare que há passageiros dentro do bonde. 1941, Little Falls, Nova York. Caminhão transportando carros faz uma pausa para encher o tanque em posto de gasolina. Sempre muito interessante o design dos veículos nesta época. 1942, Washington. Avenida movimentada com muitos carros passando, em destaque o caminhão-tanque da empresa de combustíveis Shell. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos implementaram um esforço de guerra total, com o objetivo de maximizar a produção de armamentos e outros bens essenciais para o esforço bélico. Isso incluiu a convocação de trabalhadores para as fábricas de armamentos, a criação de novos programas de treinamento para aumentar a eficiência da produção e a implementação de medidas para aumentar a eficiência na alocação de recursos. O governo dos Estados Unidos também criou programas para garantir que os trabalhadores recebessem salários justos e que as fábricas fossem seguras. Para isso, foram criados sindicatos e programas de seguro-desemprego e assistência médica para os trabalhadores da indústria de armamentos. Foi criada também uma grande campanha de propaganda para incentivar a população a fazer sacrifícios pessoais, como a economia de alimentos e metais, para apoiar o esforço de guerra. A economia foi convertida para a produção bélica, com o objetivo de atender às necessidades dos militares e dos aliados. Além disso, os cidadãos foram encorajados a fazer contribuições financeiras para o esforço de guerra através de títulos de guerra e outras ações similares. O papel das mulheres neste esforço de guerra foi fundamental, pois muitas trabalhavam nas fábricas de armamentos e outras indústrias relacionadas. Com muitos homens lutando no fronte, as mulheres foram contratadas para trabalhar em empregos que anteriormente eram considerados exclusivos para homens, como mecânicos, soldadores e operadores de máquinas. Isso permitiu às mulheres a oportunidade de serem independentes financeiramente e de contribuir para o esforço de guerra. Além disso, as mulheres foram encorajadas a se envolverem em atividades voluntárias, como a produção de roupas para os soldados e a organização de eventos de arrecadação de fundos. 1945, Los Angeles, Califórnia. Uma exposição de trailers e motorhome, em um estádio. Depois da guerra uma nova paixão cresce entre os americanos, viajar e acampar. 1950, Coshocton, Ohio.
Um desfile em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Destaque para os veículos do Departamento de Ruas. 1950, South Bend, Indiana. O jogador universitário de futebol americano posa para foto como se estivesse dando autógrafos para as garotas.